Olá, eu sou a Priscila da FMZ e a gente vai fechar agora os nossos cursos a respeito de contagem de estoque, inserção de saldo, como é que a gente pode fazer, quais são os recursos que o Horus te oferece para manipular essas quantidades e inserir uma contagem inicial, uma contagem parcial do seu estoque para que você dê manutenção nas quantidades de produtos que você visualiza no sistema. Hoje a gente vai falar do processo de inventário dentro do sistema, que é um processo que você vai fazer todo o seu balanço, inclusive permitindo emitir notas fiscais, caso seja necessário. Tudo isso, lembrando que tem que ser alinhado com a sua contabilidade, uma orientação de como você vai proceder nessa finalização do seu balanço. Os balanços podem ser parciais ou podem ser totais, de acordo com a sua necessidade. Vamos conhecer o inventário no Horus e ver como é que é simples esse processo de contagem, utilizando inclusive os leitores de código de barras. Dando sequência então aos nossos cursos a respeito de inserção de saldo do estoque, hoje a gente vai ver a etapa do inventário. O inventário ele pode ser utilizado tanto na implantação, quando você já tem a contagem, você já deseja fazer a contagem dos itens que você cadastrou, subiu até pela planilha de exemplo que a gente colocou, no caso de não ter subido um saldo a respeito dos itens. E também você pode utilizar no decorrer do ano, numa situação que você quer contar, visualizar se realmente aquele saldo de determinado produto ou de determinada editora está correto com o que você visualiza no software. Então, o inventário ele vai ter essa visualização para que você insira a partir da contagem esse novo saldo para que o sistema entenda que daquele momento em diante é aquele valor que ele vai assumir nos relatórios de visualização e disponibilização para venda. Então, o primeiro passo aqui no módulo de administração é a gente chamar a telinha de administração de inventário, onde a gente vai inserir os parâmetros de contagem do inventário. Então, a tela é grande, tá? Porque a gente tem um monte de recursos para poder visualizar, fica mais fácil para a gente poder visualizar todo o conteúdo do aplicativo. Então, a primeira coisa é clicar com o botão direito do mouse e pedir para fazer um novo inventário. Aí ele habilita aqui o botãozinho de definição de local, limpa os dados de empresa e filial e pede para você fazer um backup do banco de dados antes de começar a contagem e após a contagem do inventário. Isso tudo para que você se certifique, técnicas, normas de segurança. Vamos supor que você acabou de contar, tem um problema, vamos dizer assim, o servidor caiu a rede, estragou o servidor. Você tem o backup ali desse montante contado, um antes e depois, justamente para você fazer essa visualização. Então, essa primeira etapa, a gente tem aqui as abinhas da tela, onde a gente vai visualizando, cada uma delas contempla. Então, os pré-requisitos. Primeira coisa é definir, depois de ter clicado com o direito e pedir um novo inventário, definir empresa e filial pelo qual a gente vai fazer local de estoque e a contagem. Então, a gente pode definir que a gente vai contar todos os locais cadastrados ou um local específico. Então, eu vou contar apenas o meu local chamado matriz. É esse aqui que eu quero contar. Então, venho aqui e defino o local. Ele pede para limpar o inventário, porque pode ser que você tenha contado alguma coisa anteriormente, não processado. Então, para limpar a tabelinha de movimentação do inventário. Aqui ele diz que realmente se você limpar, ele vai zerar os saldos. Ok, é isso mesmo. Então, está definido aqui empresa, filial, local de acesso à contagem. Depois a gente vai buscar o tipo de produto que a gente vai contar. Se você tem muitos tipos ou se você quer contar apenas uma parte do seu estoque, então dentro desse local de estoque, o que você vai contar? Os itens que estão com o meu tipo livro, é esse que eu vou contar. Escolher apenas esse por enquanto. Poderia marcar ou desmarcar todos usando essa opção aqui e vem aqui para definir. O redefinir, ele limpa a operação que você fez dentro dessa caixinha, tá? É como se você estivesse zerando as escolhas que você fez em relação ao tipo. A próxima configuração é como que você vai processar o inventário. Então, permitir ajustar itens negativos. Pode acontecer de criar item negativo no sistema pelas vendas que você fez no PDV fiscal ou não fiscal, quando você utiliza a configuração de não validação de saldo, porque se o cliente está com o produto na mão, ele está com o produto disponível para comprar, não tem como você não vender um produto que ele está segurando em mãos. Então é nessa situação que pode existir um item com saldo negativo. Ou você não deu a entrada numa nota, ou esse item veio a mais
e você não inseriu na movimentação. Então, vendeu o item, finaliza ali o processo de venda e depois você corre atrás para saber o que aconteceu para causar essa divergência do seu estoque. Uma informação importante é que antes de executar um processo de inventário, o ideal é que você visualize se todas as notas foram processadas de entrada ou notas de devolução, tudo que vai interferir na movimentação e no saldo do produto, se tudo isso está concluído dentro do software. Então, não adianta você fazer um inventário com notas a serem processadas, porque depois que você processar a nota, você vai estar interferindo diretamente na contagem que você acabou de fazer. Então, esse ajuste dos itens negativos é para que você zere essa informação. Considerar itens não contados no processamento. O que significa isso aqui? Os itens que eu não contar, eu tenho lá um item que eu não vou contar dentro desse local de estoque, porque eu estou dizendo local de estoque matriz, e pode ser que eu não conte determinado item. O que eu vou querer fazer com isso? Eu vou zerar o saldo desses itens que eu não contei? Então, eu vou considerar itens não contados, zerando o saldo dele. Ou não, eu vou deixar isso para uma próxima situação. Se eu não contei, eu vou manter o saldo do jeito que está, vou através dos relatórios, vou ajustando o meu local de estoque e assim por diante. Então, é a opção de considerar os itens não contados. Gerar nota fiscal de entrada e de saída, quando você conta a mais ou a menos do que o saldo proposto do que você tem hoje dentro do software, ou processamento por transferência. Essa finalização do inventário, quando você vai partir para o processamento, ela deve estar alinhada com a contabilidade que vai te orientar se você vai emitir ou não uma nota de balanço, se você vai transferir para um local chamado perda e continuar visualizando ali aquele saldo e aquele montante de custo dentro daquele local. Então, você tem que estar orientado de como que você vai fazer o processamento dessa contagem do inventário. Então, eu não vou gerar notas e também não vou considerar os itens não contados. Processamento por transferência, se você vai transferir esse local contado para algum outro local, se você vai utilizar a parte de transferência no momento do processamento. E como é que você vai processar essa divergência dos contados ou dos não contados? Através do preço de custo atrelado ao produto, através do preço de capa ou aplicando um desconto sobre o preço de capa. Quando você trabalha com o custo médio real, principalmente, o custo ele é diretamente influenciado numa contagem de estoque, porque o preço de custo real adotado pelo software, ele vai levar em consideração tanto as movimentações de entrada de nota, quanto as quantidades que estão vinculadas naquelas operações. Então, se você está saindo ou entrando com uma determinada quantidade, isso vai alterar no preço de custo final do produto. Então, eu vou considerar o custo dos meus itens e venho aqui e defino as configurações. O redefinir serve para limpar esse processo aqui. Então, o próximo passo é a gente contar o inventário através de outra telinha, que é uma tela de contagem. E aí, quem está administrando, coordenando o inventário, ele vai utilizar essa tela, que é a de administração, para ir acompanhando a contagem. Então, a segunda abinha é a de conferência. Então, ele mostra que eu contei 0 por enquanto. Eu tenho 31.189 títulos nesse meu local, atrelado. Tem uma diferença, né, porque eu não conto nada. De saldo de estoque, eu tenho todo esse montante envolvido. A diferença é essa porque eu não contei nada. Tenho quantos usuários conectados, contando ao mesmo tempo, quais os locais contados. Então, a gente não iniciou, então tá tudo 0. Os relatórios de visualização, eu não tenho nenhum item negativo nesse local de estoque, então tá desabilitado esse botãozinho aqui do ajustar os itens negativos. Gerar uma nota fiscal é quando a gente finaliza a movimentação lá de contagem do inventário. O processar é quando você já tem a contagem. E aí, as outras abinhas é depois da contagem. Então, agora vamos para a segunda aba. Lembrando que essa última aqui é o procedimento, que são as instruções de como que você configura, como é que a tela atua, o que serve cada botão. E aí você tem esse layoutzinho aqui de visualização. Agora nós vamos para a telinha, que faz parte aqui do módulo de estoque, que é a telinha de contagem do inventário. Estoque, inventário de estoque. Ele vai abrir uma tela semelhante à de administração, tá? Só que é uma tela que a gente vai visualizar apenas os itens. E ele já vem marcado aqui no meu local matriz, que é o local que eu vou contar. Tem a opção de utilizar por código de barras, quando eu estou com um leitor,
de códigos de barras em mãos, ou se no caso você não tem um leitor, você vai utilizar a contagem manual, buscar pelo código do item, você vai utilizar pelo código do produto. Então, como eu não tenho leitor, eu vou buscar pelo código e as outras opções aqui de forma de contagem. O liberar é para limpar a telinha, tá? Porque não tem configuração ainda ativa, não contém nenhum item. Geral, ele vai parar aqui ó, no campinho para eu digitar a quantidade. Contador, cada item que eu contar, você vê que ele desabilita aqui o campinho de quantidade contada, cada código que eu buscar aqui, ele vai inserir 1 na minha contagem, como se eu estivesse contando 1. Localizar, ele serve para você poder localizar um produto, então vamos deixar aqui como geral. E a ordenação aqui do grid, como que vai ser? Por data da contagem, por nome ou por código do produto. Então eu vou digitar o código do produto e quanto que eu estou contando nesse local. Então, contei esse item, ele jogou aqui para baixo, habilitou o botãozinho relatório, contei 50 unidades no total, e aqui são os parâmetros de totais dentro do meu local de estoque. Então, título contado, ainda não atingiu o percentual mínimo em relação à quantidade de itens e de títulos. Vou buscar agora o código 2, que eu vou visualizar, esse eu contei 80. E assim por diante. Então vai inserindo aqui, no meu caso eu estou usando os códigos porque eu não tenho leitor, e vamos supor que você tenha finalizado a contagem, contou todos os produtos dentro daquele local de estoque. Aqui esse flagzinho do visualizar totais é dessa informação. Se eu desmarcar, a gente desabilita esse layout aqui de visualização para o usuário. Vou visualizar o relatório, ele vai listar os itens, a descrição, quem foi o usuário que contou e qual foi a quantidade contada. E a situação do meu inventário está como não processado ainda. O processamento é lá pela tela de administração. Então fiz a contagem, todos os usuários usaram a tela, contaram aqui através do leitor de código de barras, finalizou o processo de contagem. A contagem você pode utilizar tanto relatórios de estoque para distribuir para o pessoal, para eles poderem ir anotando, ou usar o leitor de código de barras, vai passando lá o leitor nos produtos, ou usar uma outra forma. De repente você contrata uma empresa terceirizada, aí você solicita para a FMZ o desenvolvimento, a customização dos layouts que essa empresa utiliza para fazer a contagem e troca as informações com a empresa, software de contagem de inventário especificamente. Então terminamos a nossa contagem que a gente fez, vamos voltar lá para a tela de administração do usuário, e aqui na tela de conferência ele mostra quem foi o usuário e quais são os dados dessa contagem. Então, terminou a contagem, eu venho aqui e dou o comando de contagem finalizada. Esse comando, ele está dizendo que eu concluí essa primeira etapa. Ele gravou, e aí quem for abrir agora a tela de contagem desse local de estoque não vai deixar, porque eu estou dizendo que eu concluí a minha contagem, para não mexer, não alterar os saldos contados até agora. Aí ele pede para a gente fazer o segundo backup da base. E já vem aqui para a parte dos relatórios. Então você vai consultar os relatórios de itens que contaram e estão com a mesma quantidade, os itens divergentes dentro desse local de estoque, o que não foi contado, os itens que foram contados, e se houvesse itens negativos, ele preencheria um relatório de itens negativos. Então você tirou todos os relatórios que o sistema disponibiliza, visualizou, tá tudo ok mesmo, aí você dá o comando aqui que, legal, conferiu os relatórios, tá tudo certo. Então, o próximo passo agora é finalizar realmente o processamento do inventário. Como a gente não marcou lá que geraria notas, ele pulou a abinha de geração de notas, ele veio direto aqui para o processamento. Então, eu tenho que buscar movimento de entrada e um movimento de saída para ficar atrelado a esse inventário. Por quê? Se eu estou contando uma determinada quantidade, para que o sistema insira aquela quantidade dentro daquele local a partir daquele momento, ele tem que fazer um movimento contra para chegar naquele número. Então, se eu tinha 200 e eu estou dizendo que agora eu tenho 50, eu tenho que sair com 150 para chegar no número final de 50. Quando a gente faz essas movimentações para menos, eu tenho que indicar um local de estoque chamado perda, tá? Para que a gente insira essa movimentação aqui em relação a esse processo. Qual que é a visualização desse local? São aceitos locais de estoque ativos do tipo armazenagem e que possuem na descrição do local de estoque a palavra perda. Então, se você não tem nenhum local de estoque com essas características, tem que cadastrar um local para inserir aqui
na finalização do processamento do inventário. Então, os movimentos de entrada e saída, eles podem ser utilizados tanto os que você já tem lá cadastrado ou lá na nossa telinha de movimentação e acompanhamento, ir lá e cadastrar os movimentos novos para ficarem atrelados a esse inventário, lá na telinha na telinha de ajuste de itens de estoque, que a gente já visualizou a aulinha desse movimento. Então, vem aqui no processar, concluiu, sucesso, o inventário foi concluído, verifique o saldo dos itens se estão corretos, né? Para a gente consultar agora as telinhas de movimentação, os relatórios de movimentação, para visualizar as informações. Por isso que é importante a gente tanto imprimir os relatórios, salvar os relatórios dos itens contados e não contados, para fazer esse último checklist aí dos saldos em relação aos itens. Então, ok, concluímos aqui. A movimentação também foi feita para esse local perda dos itens que saíram. Local de estoque, para a gente poder visualizar. Depois que a gente visualizou aquele primeiro processo, então eu fiz a contagem dos itens, tinha divergência desses itens que foram para o meu local perda de estoque. E aí eu tenho que baixar também esse local, porque se é um local de armazenagem, o que vai acontecer? Esse local ele vai influenciar no meu saldo final. Então eu venho aqui e faço a baixa do meu estoque dessas quantidades, desses produtos que foram contados e que tiveram uma movimentação de saída. Então venho aqui e baixo o estoque dessas movimentações de saída tudo de uma vez só. Então, o saldo foi retirado do local perda. Isso, lógico, depois de você ter feito os relatórios, salvo os relatórios para visualizar ali esses movimentos e também as quantidades que ficaram armazenadas nesse local antes de baixar o estoque. Então, ok, concluímos então o processamento do inventário. Então, a gente acompanhou o processo de inventário no Horus, que vai te proporcionar muito detalhamento em relação à posição dos saldos, as movimentações, tudo isso fica registrado e armazenado para que você consiga futuramente fazer uma inspeção e avaliar quais são esses conteúdos, né, e as divergências principalmente do seu estoque, onde vem ocorrendo esses gatilhos, essas divergências em relação a saldo, para que você, a partir da ferramenta, consiga ter a gestão realmente das suas quantidades. Fique ligado nas nossas videoaulas, inscreva-se no nosso canal para não perder as notificações dos próximos cursos, visite a nossa página no Facebook e Instagram e até a próxima!